E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafael, estamos aqui para mais uma aula do nosso curso de Power BI focado na certificação do PL300. Bom, nas últimas aulas a gente já deu uma passada ali por grande parte dos gráficos aqui dentro do Power BI. Esse aqui é o nosso dashboard, para caso essa seja a sua primeira aula, né? E caso seja a sua primeira aula, eu recomendo que você volte a algumas aulas, que você assista as aulas dos visuais, etc., que é um conteúdo bem legal. E hoje a gente vai falar de mais dois gráficos, tá? São dois gráficos que a gente não tem aqui dentro do nosso relatório, né? Mas são dois gráficos que eles são bem legais e te abrem uma gama de oportunidades de demonstrar ali algumas variáveis, algumas coisas, caso você tenha esse tipo de dados no seu dashboard, que abre a possibilidade de mostrar um jeito novo de mostrar os dados de uma forma bem legal e interativa, tá? Bom, a gente vai falar hoje sobre o Tree Map e eu acredito que ele seja de árvore, não sei, provavelmente deve ser o gráfico de árvore, não sei como que é em português, deixa eu até ver aqui que eu até me esqueci, deixa eu ver aqui. Tree Map, não, que ele tá como Tree Map, então eu acho que deve ser a mesma coisa. E a gente vai falar também sobre o gráfico de Waterfall, né, que é o gráfico de cascata, que é outro gráfico bem interessante, tá? Bom, se eu não me engano, eu não lembro se caiu na minha prova de certificação, mas falando aqui de certificação, pelo menos aqui nos exames que eu fiz, né, ali para treinar e também na minha prova de certificação, as questões que eu vi desses dois gráficos, uma de Waterfall, né, explicando aí que ele tem um cenário e perguntando qual seria o tipo de gráfico para usar, né, que seria o Waterfall, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, e o do Tree Map ele só mostrou uma foto do gráfico e falou qual que é esse gráfico. Ou também se você faz o teste ali no site da Microsoft, ali, que você pega para fazer as questões que eles têm lá no simulado deles, também tem questões que ele pergunta sobre o Tree Map. Então é importante você saber para que serve e como que ele funciona, né? Bom, esse aqui é o nosso dashboard, né? Como eu falei, a gente não vai fazer nenhuma coisa aqui para... A gente não vai mexer, né, nesses gráficos, a gente já está quase pronto aqui, a gente só vai precisar fazer depois os slicers. Então a gente vai vir aqui para a página 3, que é a página que a gente está colocando os outros gráficos que a gente fez, eu já coloquei aqui no canto, para que a gente tenha espaço, tá? Então vamos começar aqui. Primeiro a gente vai falar do Tree Map, tá? O que o Tree Map a gente fala aqui, tá? Ele representa hierarquias e proporções de forma visual, blocos de tamanho e cores diferentes. Então você vai utilizar ali o Tree Map para você ver qual que é a hierarquia ali dos seus dados, né? Você vai ver um pouquinho mais para frente, mas a gente vai fazer um exemplo aqui utilizando produtos, né? Mas vamos colocar ali, eu quero saber quais são os produtos que mais a gente vendeu e etc. E a gente consegue utilizar o Tree Map para ter uma visualização muito fácil disso, tá? Ele é ideal para mostrar a participação dentro de uma categoria principal. E vamos ver aqui as características. Cada retângulo representa uma categoria e seu tamanho reflete o valor. Então, quanto maior ali o retângulo, maior vai ser o valor ali dentro daquela visualização, né? Permite visualizar contribuições relativas e hierarquias e excelente alternativa ao gráfico de pizza. Então, você consegue colocar aqui várias categorias e verificar a proporção entre elas, né? E recomendado para dados categóricos e comparações proporcionais. Aqui, quando você quer comparar qual dado ali é maior que o outro e etc. Bom, vamos parar de ver aqui na teoria e vamos mostrar, né, o Tree Map. O Tree Map ele é esse gráfico aqui, tá? Quando a gente clica aqui, ele pede aqui pra gente categoria, detalhes e valores, tá? O que a gente vai colocar aqui como categoria? A gente vai colocar, deixa eu pegar aqui, de produto, tá? A gente vai colocar aqui o nome do produto e os valores aqui a gente vai colocar valores, tá? Esse é o gráfico de árvore, né? O que ele vai mostrar pra gente? Ele vai mostrar aqui os nossos produtos, tá? Todos os nossos produtos que a gente tem. E aqui da esquerda, ele vai ir mostrando o quadrado maior significa que é o produto ali mais importante para a gente. A gente está verificando aqui produto por soma de valor total, né? Então significa que o produto que a gente maior vendeu foi teclado mecânico. Se a gente coloca o dedo aqui, o dedo não, né? O mouse aqui em cima, a gente vê que foi quase 1 milhão de vendas só de teclado mecânico. O segundo aqui, cadeira escritório, né? Que é um pouquinho menor, ali 954 mil, aí notebook, e assim por diante. Do maior, aí ele vem para cá, até o menor. Enquanto o tamanho, quanto maior o tamanho aqui, maior significa que as vendas, né? Então, se eu trocasse aqui, por exemplo, deixa eu só tirar aqui, vamos colocar aqui por quantidade, a gente consegue verificar que aqui cadeira de escritório é o que a gente mais vendeu aqui, 357. Então, a gente consegue verificar ali a proporção dos nossos dados, dependendo da métrica que a gente colocar aqui, né? E ele é um gráfico, ele é bem legal, né? Que você bate o olho ali, você já consegue ter uma visualização bem legal dele. Ele é bem colorido, né? Mas a gente vai verificar aqui como que a gente faz para fazer algumas alterações de cor e etc.
Bom, o que que a gente tem de formatação de visão, né? A gente consegue colocar a legenda aqui, né? Então aqui a gente não tem legenda, a gente poderia colocar legenda. Eu acho que não vale a pena a gente colocar legenda, porque a gente já tem os nomes dentro dos quadrados, né? A não ser que você tire os nomes ali, mas você tem a opção de colocar legenda aqui. Você tem a opção de padronizar aqui, né? Onde você quer colocar legenda. Você também tem a opção aqui de mudar o texto, né? Então, mas a gente não vai utilizar isso daqui. Eu acho que não vale a pena a gente utilizar, mas é bom saber que a gente pode aplicar a legenda aqui no nosso gráfico de 3Map, tá? Aqui a gente também tem cores, né? Então a gente consegue alterar cores aqui. A gente também pode fazer cores avançadas aqui, né? A gente pode criar regras. Mas aqui a gente pode alterar as cores. Por exemplo, aqui eu quero trocar um notebook, eu quero colocar preto. A gente consegue alterar aqui e a gente verifica que ele muda ali. Então você consegue alterar as cores aqui dos produtos, né? Deixar padronizado. O layout aqui a gente tem como mexer, tá? Mas eu acho que não vale a pena. A gente pode colocar aqui como binário, a gente pode colocar aqui como alternando colunas e linhas. Mas aqui eu acho que o mais importante quando a gente fala de 3Map é o quadrificado, tá? Rótulo de dados, aqui eu acho também é bem importante, tá? Porque ele dá uma outra visualização para os nossos dados. Se eu clicar aqui, a gente consegue ter os rótulos de dados ali dentro do nosso quadrado, né? Eu acho que é uma informação muito legal, porque, por exemplo, a gente sabe que aqui tem o tamanho do quadrado, a gente sabe que o teclado mecânico é o produto que a gente mais vendeu, mas a gente não sabe o quanto que a gente vendeu. Então a gente pode vir aqui, a gente pode alterar, a gente pode colocar em negrita ali, a gente pode colocar aqui, ele está em branco, né? Porque a gente não tem um quadradinho branco ali, então faz sentido. A gente pode mudar aqui, né, o tamanho da fonte, por exemplo, colocar um pouquinho maior. Então a gente consegue fazer todo esse tipo de coisa aqui, tá? Eu acho que é bem legal a gente ter ali o rótulo de dados dentro do nosso gráfico. E aqui a gente tem o rótulo de categoria, né, que a gente pode tirar e a gente pode colocar que aqui é o nome do produto, né? E aqui a gente consegue também mexer nisso aqui, caso a gente queira deixar ele maior, colocar em negrito e etc. E aqui as alternativas gerais, né, de visualização, que é normal, né, que aqui é a parte do tamanho, etc. Aqui a gente tem um produto, a gente poderia alterar aqui, né, produto por valor total, por exemplo. A gente consegue alterar o valor, coisa ali, vamos colocar aqui no meio, do jeito que a gente estava fazendo aqui para todos os gráficos, né? Então a gente poderia deixar ele ali um pouquinho do jeito que a gente está fazendo os nossos gráficos, né? Aqui a gente consegue efeito, a gente vai utilizar, e aqui também tem a outra parte, né, que é a parte mais de acessibilidade. Mas eu acredito que do tree map é isso, tá? Então o tree map aqui, como vocês viram, a gente consegue criar esses quadradinhos aqui, né, para mostrar ali a proporção entre categorias. E é um gráfico que ele é bem legal, tá? Eu acho que ele cai bem ali na parte do relatório, né? E eu acho que é um gráfico bem legal de se usar. Ele não é muito utilizado, mas eu acho que ele é um gráfico que ele faz bastante sentido, dependendo se a gente está analisando ele por categoria e etc. E que se você souber utilizar ele, ele cai muito bem em qualquer dashboard, tá? E falando de certificação aqui, sempre que ele falar ali de quadrados, né, em comparação de proporção a total, você pode pensar no Trimap, tá? Porque provavelmente vai ser isso. E também caso ele pergunte qual gráfico é esse, você já viu aqui como é a visualização do Trimap, né? Então você já vai saber, já vai conseguir esse ponto a mais na certificação. Bom, e o outro gráfico que a gente vai falar hoje, tá? É o Waterfall Chart, tá? Que ele é bem famoso. O que que ele faz, tá? Ele mostra a variação acumulada de um valor inicial até um valor total. Então, aqui a gente não vai conseguir demonstrar muito da nossa base de dados, porque a gente não tem essas informações, né? Não tem nenhum gráfico aqui, nenhuma informação que faria sentido a gente usar o Waterfall, mas eu vou mostrar para vocês. Mas ele é ideal para demonstrar aumentos e reduções, como por exemplo lucro líquido. Então a gente consegue colocar ali o lucro líquido para ver quanto que foi, para verificar, né? Fazer variação de receita. Aqui campos, né? Cada coluna mostra um ganho, então ele pode ser verde ali, vermelho, ou pode ser amarelo também, né? Em comparação ao anterior. O último valor apresenta o valor total acumulado e excelente para análises financeiras e acompanhamento de métricas de performance, tá? Ajuda a explicar como valores parciais compõem o resultado final. Bom, então se a gente vir aqui, tá? Vamos criar aqui o Waterfall. A gente criou, desculpa, eu coloquei aqui no TreeMap. O Waterfall é esse gráfico aqui, tá? Então, um gráfico de cascata. Se a gente clicar aqui, a gente vai ter categoria, divisão e eixo Y, tá? Vamos colocar aqui nome do vendedor, tá? Vamos colocar aqui na categoria e o eixo Y a gente vai colocar aqui o valor, tá? Só que aqui a gente vai colocar um nome do vendedor, vamos colocar um filtro de vendedor 1, tá? Deixa eu só trocar aqui. Eu acho que eu fiz burrada aqui, deixa eu saber uma coisa. Não, peraí, eu acho que eu fiz burrada aqui. Eixo Y e aqui nome do vendedor. Desculpa, aqui não é nome do vendedor, tá? Tá fazendo burrada aqui. Aqui a gente pode colocar ano. Divisão, ano. Divisão, ano e categoria.
Isso, a gente não precisa colocar o nome do vendedor que a gente está filtrando aqui, então não faria sentido. Bom, esse aqui é o gráfico de cascata, tá? Então aqui a gente colocou o ano, né, na categoria, então a gente vê que a gente tem os anos aqui, e a gente está fazendo esse valor aqui, né, pelo total das vendas. Então a gente tem um filtro aqui, né, de vendedor 1, então a gente está verificando só o vendedor 1, tá? E se a gente colocar aqui o valor total, a gente tem 1.628. Aí aqui a gente tem 555.000, 546 e 525, tá? Que é a soma desse total aqui. Então aqui em 2023, a 2022, 2021, a gente vai somando aqui, né? A gente vai dar o valor total. Então a gente consegue destrinchar esse total aqui, a gente vai destrinchando por partes, tá? É para isso que serve o waterfall. Eu peguei uma foto aqui que eu acho que faz mais sentido para a gente mostrar, tá? Que seria, por exemplo, vamos supor que a gente tivesse essa informação, tá? Deixa eu dar um zoom aqui, tá? Eu acho que fica melhor. Que aqui a gente tem as receitas, né? Então, receitas aqui é o nosso total. E aqui são os nossos gastos, né? Aqui a gente consegue verificar melhor, tá? Então aqui a gente tem nos COGS, tá? Que eu não sei o que significa, a gente teve um prejuízo de 5.879, margem operacional ali 6.610, então a gente teve 12.489 ali de receita e a gente consegue destrinchar nesse gráfico aqui, mostrando o que a gente teve de prejuízo, então o que foi prejuízo ele vai ficar como vermelho, o que ele foi como valores positivos ele vai ficar como verde, né? E a gente consegue, se a gente verificar aqui, a gente vê que a gente tem aumentar é verde, diminuir é vermelho e azul é o total, tá? E a gente consegue fazer isso com que a gente destrinche ali o nosso dado, um valor total, para a gente entender quais são os valores que compuseram aquele valor total, tá? Então, aqui na nossa base de dados a gente não tem muita informação que a gente consiga utilizar esse gráfico, tá? Mas por essa imagem a gente consegue verificar que aqui, por exemplo, a gente teria a receita aqui e a gente tem aqui todos os valores aqui que a gente gastou essa receita, né? Então a gente teve 12.489 de receita, dessas 12.489 de receita a gente gastou 6.000 aqui, a gente ganhou 6.000 de margem operacional, 1.589 foram de custos fixos, 3.589 de custos variáveis e o nosso resultado líquido ali foi de 1.432. Então, esse é para utilizar o gráfico de cascata, né? Como a gente viu aqui na nossa foto, o que ele fala? Ele mostra a variação acumulada de um valor inicial até o final. Então, ele pega o valor total ali e ele vai destrinchando aquele valor total em valores menores para que a gente consiga entender como que a gente chegou naquele valor total, tá? E aqui, quando a gente fala de personalização, né? Se a gente vir aqui no gráfico, né? A gente tem a personalização do eixo X, né? A gente consegue então mudar aqui, a gente consegue tirar o título ali ou não. O layout aqui, a gente não vai mexer, a gente pode aumentar aqui as fontes. A mesma coisa para o eixo Y, tá? Se eu quiser vir aqui, a gente altera ali, né? Coloca em negrito. A gente pode tirar o título ali, então, a gente pode tirar, aumentar a legenda, né? Então, a gente coloca aqui onde que a gente quer colocar a legenda ali. Se a gente quer colocar no superior esquerdo, a gente coloca no central. A gente também consegue aumentar aqui a fonte, colocar aqui negrito, a parte do título ali também, caso a gente... Aqui não tá, né? Mas a gente não vai precisar mexer. Linhas de grade, se a gente quer linhas de grades ou não. E colunas a gente consegue aqui aumentar, né? Aumentar, diminuir, a gente consegue mudar a cor ali, caso a gente queira. Espaciamento também. E rótulo de dados, caso você queira colocar os rótulos de dados aqui em cima de cada partezinha, cada quadradinho, né? E aqui as alterações, né, de gráficos é igual a que a gente viu no TreeMap, né? A gente consegue colocar o título, etc. Vamos colocar aqui o título Waterfall vendedor. A gente pode colocar aqui a linha aqui no meio, né? Colocar em negrito, para a gente deixar no mesmo padrão que a gente está utilizando os outros, né? Vamos colocar aqui como 25. E aqui eu acho que é isso, tá? Bom, então desses dois gráficos aqui, acho que não tem muito mais o que eu consiga me aprofundar, tá? A gente não conseguiu ter uma visualização aqui do gráfico de waterfall, porque não faz nenhum sentido os dados que a gente tem aqui na nossa base de dados, tá? Mas eu acho que que você tenha conseguido entender, né, qual que é o objetivo dele, tá? É você pegar um valor total ali e ir destrinchando em pedaços menores para saber como que você chegou naquele valor total. Então você consegue entender ali como que você chegou naquele valor total e você consegue ver toda a linha ali para chegar naquele valor. E aqui o gráfico do TreeMap, né, como a gente viu, ele representa hierarquias, onde cada quadradinho ali, os quadradinhos maiores são os valores maiores daquela proporção e os quadradinhos menores são os valores menores, tá? Bom, eu acho que é isso. Caso você tenha alguma dúvida, você pode deixar nos comentários. O meu LinkedIn também está na descrição, caso você queira mandar mensagem. Se inscreve no canal, dê um joinha que eu vou continuar trazendo conteúdo. Muito obrigado e até a próxima.